Salmo 25, versículo 14. A minha tradução diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, Ele lhes fará saber a sua aliança. Então diga aí: o segredo do Senhor, é para todos aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Levante a sua mão e diga assim: Pai, que está a tua palavra, revela a tua palavra ao meu coração. Eu quero receber o pão para alimentar o meu espírito nesta noite, no nome de Jesus. Espírito Santo, meu ajudador, meu professor, fala comigo, ministra a minha vida. Eu dou graças a ti, no nome de Jesus. E todos digam amém. Ok. Então existem algumas coisas que são chamados de segredos. A Bíblia diz que Deus, Ele revela os seus segredos para algumas pessoas. O que é um segredo? Nós já vamos ver. Qual é o tipo de pessoa que recebe a revelação dos segredos de Deus? A Bíblia diz que são as pessoas que temem a Deus. Temer a Deus não é só respeitá-lo ou reverenciá-lo. A Bíblia diz em Provérbios 8,13, que temer a Deus é odiar o mal, é aborrecer o mal. Então, primeiro tipo de pessoa que recebe a revelação do segredo de Deus, aqueles que temem o Senhor. Segundo, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, Amós 3,7, sem ter revelado o seu, leia aí, me ajude aí, o seu, aos seus servos. Quem são eles? Aqueles que têm um ministério profético. Então, Deus, meus queridos, Ele tem o desejo de revelar os seus segredos para algumas pessoas. Jesus disse assim: acercando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse, Mateus 13:10, vai anotando aí, depois você pode estudar em casa. Porque a vós é dado conhecer o quê? Me ajuda aí. Os mistérios do reino do céu. Mas a eles não lhes é dado. Então nós temos aqui uma separação. Algumas pessoas recebem a revelação daquilo que é segredo de Deus. Outras pessoas não. Porque aquele que tem se dará e terá abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. São palavras do Senhor para nós. Bom, então é o seguinte, vamos ver o que é um segredo. Eu falo o número e vocês leem. Número 1. Coisa que não deve ser sabida por outro. Isso é um segredo. Número 2. Coisa que se diz a outro que não deve ser sabida de receio. Isso é um segredo. Número 3. Número 4. Meio ou conhecido de fazer uma coisa. Número 5. Receita secreta. Número 6. Esconderijo. Número 7. Meditação sabida apenas por alguns. Número 8. Conjunto de causas desconhecidas. Número 9. O íntimo, o plano. Número 10. Em segredo, em particular, ao ouvir. Então essa é uma definição do que é segredo. Às vezes, você já ouviu alguém falar assim, por exemplo, rapaz, mas você fez esse negócio aqui, deu certo, você acredita, eu já tentei e não deu certo. Qual é o segredo disso? Nós estávamos jantando, e naquele sábado que o pastor Eliseu esteve aqui, e a igreja dele em Palermo, na Itália, ela tem 2.500 membros. Para a realidade italiana, isso é um fenômeno. Então nós conversando, o pastor Paulo Canuto ali nos ajudando, alguma coisa ele entende português, e outras coisas o pastor Paulo Canuto, nos ajudava, nos auxiliava. Pastor Eliseu, eu perguntando para ele, qual é o segredo da sua igreja ser esse fenômeno na Itália, uma igreja evangélica? Aí ele me deu uma resposta, ele falou, as células
e o discipulado. As células são os grupos caseiros ou grupos familiares. Algumas igrejas chamam casas de paz, que é a casa que a pessoa, o irmão, a irmã, abre a porta. Ele disse, as nossas células, tem célula nossa que chega a ter 40 pessoas na nossa célula. Então nós trabalhamos com célula e com discipulado. Isso tem funcionado. Então existe um segredo. Qual o segredo dessa comida? Qual o segredo do seu sucesso? Qual o segredo disso? Então diga assim comigo. Deus conhece o segredo do meu sucesso. Vai de novo. Deus conhece o segredo do meu sucesso. Mais alto. Deus conhece o segredo do meu sucesso. E sendo Deus conhecedor de segredos, que para Ele não é segredo, mas para nós sim, Ele vai nos revelar esse segredo. E aí o Senhor vai revelar os segredos para quem? Primeiro, para aqueles que o temem. Segundo, para os discípulos com compromisso. Terceiro, para os seus profetas. Às vezes, a internet, muita gente, a internet é uma desgraça, a internet é ruim, a internet é aquilo. Para mim, a internet é uma bênção, irmão. Por quê? Você, às vezes, essa semana, dá só uma ideia para você aqui. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor do Haiti. Ele falando em espanhol. Hoje ele está morando nos Estados Unidos. E o pastor entrevistando ele, fazendo pergunta para eles. E ele contando que o Haiti é o primeiro país do mundo em questão de satanismo, voodoo e bruxaria da mais alta estirpe, vamos dizer assim. E ele dizendo assim que quando ele nasceu, a avó dele fez uma feitiçaria tão violenta que pouco tempo depois de haver nascido, ele morreu. O pai dele era feiticeiro. Aí o pai dele entendeu que quem fez aquele trabalho de bruxaria, de feitiçaria, foi a avó. O pai pegou aquela criança, bateu na porta, colocou a criança na porta, no chão, e falou assim, se até amanhã de manhã ele não estiver vivo, eu venho e eu mato você. No outro dia, ela devolveu a criança, ele contando isso. Ele falou assim, deixa eu contar algo que para muitas pessoas, eles falam aqui nos Estados Unidos, na Europa, onde eu vou, eles dizem assim, isso que você está falando é mentira, isso não existe. Ele falou assim, o nível de feitiçaria é tão alto no Haiti, que algumas pessoas, elas morrem, 3 dias depois, essas pessoas saem dos seus túmulos, isso está registrado, fotografado, em vídeo também, ela sai depois de 3 dias do seu túmulo, vai, visita os parentes e volta para o túmulo. Tamanho é o nível de feitiçaria. Ele dizendo assim, hoje, eu ministro em algumas igrejas e pessoas que se acham cristãs estão libertas, eu começo a orar, eu começo a ministrar a palavra, pessoas que se dizem crentes, às vezes em muitos anos, é só colocar a mão e elas manifestam com demônios. Estou te contando aqui algo para você entender. Você começa a ver, voltando aqui dentro da internet, ouvir alguns testemunhos, algumas coisas, você vai lá do outro lado do mundo e você assiste uma mensagem. Aquilo que Deus revelou numa ponta, Deus revela na outra ponta. Você fala assim, esse pastor não conhece aquele. E eles estão falando praticamente, com outras palavras, a mesma coisa. Por quê? Porque Deus revela coisas aos seus profetas. Deus revela segredos aos seus discípulos. Deus revela segredos às pessoas que o temem. Então o segredo de Deus não é para qualquer um, o próprio Jesus falou. Posso ouvir um amém? Amém. Então existem segredos de Deus, segredos tanto físicos, espirituais, que precisam ser descobertos.
E aí nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O que você te lembra? Hã? Então vamos lá. Leia para mim, me ajuda aí. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio. Aí eu coloquei entre parênteses ali, o que é pronto? Preparar. Então vamos dar um exemplo assim. Uma ficção aí. Vamos inventar. Alguém participou do encontro com Deus. Tivemos um encontro com Deus. E lá no encontro com Deus, Deus trabalhou no seu coração, aí, no coração de alguém. E vamos supor que seja um marido. Esse marido chega e fala assim para a esposa: bem, amor, chuchu, sei lá, princesa, rainha do lar, eu preciso te contar algo. O que foi, bem? Ó, há 10 anos atrás, eu não conhecia o Evangelho e tal, e eu traí você. As mulheres que são casadas aqui presentes, qual seria a sua reação se o seu marido falasse que 10 anos atrás ele traiu você? Pastor, eu vou fazer que nem o testemunho do irmão lá. Só que vai ser umas 85 facadas. Você me traiu. Quem foi? Quem foi essa vadia? Quem foi? Amor, mas já passou 10 anos. Fala o nome dela. Eu conheço. Quantos de nós estamos preparados para ouvir coisas assim? Pelo silêncio eu já entendi a resposta. Ninguém. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós vivemos um evangelho superficial. Nós não estamos preparados para ouvir coisas. E aí Deus, Ele pode nos usar? Pode. Mas o seu nível de maturidade ainda está lá embaixo. Então o Senhor, Ele diz assim: todo homem e mulher, toda pessoa, ela tem que estar pronta, preparada para o quê? Para ouvir. Não é só não, pastor, mas é ouvir a palavra também, querido. Mas diga para mim, será que ninguém nunca chegou para você e falou coisas ruins? Principalmente, vamos falar assim, casados, coisas ruins do seu marido ou da sua esposa, ou coisas ruins do seu filho ou da sua filha. E aí algumas pessoas, elas se escandalizam, ou seja, elas se ofendem, ainda que aquilo seja uma verdade, mas ela se ofende. Também tem um momento certo de falar, que a gente vai ver aqui. Mas Deus está dizendo que você tem que se preparar para ouvir. Porque uma hora você pode ouvir uma coisa que não é muito agradável. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. O que responde antes, tem que aprender a ouvir. Comete o quê? Estultícia, tolice, português escrachado, burrice, que é para vergonha sua. O que desvia os seus ouvidos de até a lei, a palavra, a lei de Deus, até a sua oração será o quê? A gente vai aprender depois o que é abominável. Então veja só, leia para mim. O segredo é, primeiro,
Segundo, o segredo é saber. Terceiro, o segredo é saber o que ouvir. Por que saber quem ouvir? Porque às vezes as pessoas ouvem a gente errada. O Salmo 1 diz assim, Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Conselho entra por onde? Pelo ouvido. Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus está dizendo que a pessoa vai ser bem-aventurada, abençoada, se ela não ouvir o conselho do ímpio. Saber quando ouvir. Por que quando ouvir? Como pastor, e eu creio que muitas vezes deve ter acontecido isso com você também, às vezes você está lá no seu escritório, você vai dar um aconselhamento, aí entra o marido, entra a esposa, entra 2, 3 filhos, e o marido e a esposa começam a contar, pastor, porque a gente está passando por um problema. Aí eu falo assim, só um pouquinho, meus amores, vocês podem esperar lá fora. Aí as crianças saem. Aí eu pergunto assim, vocês discutem esse tipo de relação na frente dos filhos de vocês? Irmãos, quantas vezes eu ouvi filhos e filhas falarem assim, a minha mãe, pastor Paulo, destruiu a imagem do meu pai para mim. Ela falou coisas do meu pai para mim, que eu não tinha estrutura espiritual, emocional, nem física para ouvir aquilo. E alguns vão passar a vida toda com isso, se Deus não fizer uma cura na alma dessa pessoa. Quantos estão me entendendo? Então, saber quem ouvir, quando ouvir. Terceiro, saber o que você vai ouvir. Com todo carinho, com todo respeito. Irmão, nosso ouvido não é lixo, não. Amém. Demorou. Eu não sou obrigado a ficar escutando determinadas coisas que passam na televisão. É só pegar o controle remoto para mudar de canal. Um pastor nos Estados Unidos, ele foi comprar um carro e ele começou a falar com o vendedor. E o vendedor estava revoltado com o patrão. E aí, esse carro tal, né? O vendedor falou assim, essa desgraça aí não vale nada não. O pastor falou assim, ué rapaz, poxa, mas você está aqui para vender? E o cara começou a falar palavrão. Aí o cara começou a falar, não, esse carro não vale nada, essa empresa aqui é uma droga, não presta. Aí o pastor começou, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aí o vendedor falou assim, o que é isso? Você pode xingar e eu vou louvar, vamos ver quem vai ganhar. Você não é obrigado a ouvir determinadas coisas não, meu irmão. As pessoas têm que aprender a nos respeitar. E nós temos que respeitar os outros. Amém? Então isso é um segredo de Deus. Não põe qualquer coisa dentro do teu ouvido, não. Porque isso vai processar na sua cabeça, entrar no seu coração. Depois, para você tirar isso aí, dá um trabalho tremendo. Dá uma olhada aí. Mostra a tua língua para o irmão que está do lado, ver se está parecida. Assim. Tá não? O que te lembra isso aí? Pastor, é a minha sogra. Não, não é não. Pode ficar tranquilo que não é. A língua também é um fogo. Como um mundo de quê? Iniquidade. Pecado repetido leva à iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e ela contamina o quê? E ela inflama o curso
da natureza humana. Você sabe o que é isso? Inflamar o curso da natureza humana. E ela é inflamada pelo quê? Pelo inferno, de uma forma bem radical. Inflamar o curso da natureza humana. É quando o homem quer ser mulher e a mulher quer ser homem. Leia para mim o 8 aí, vamos lá? Por quê? O Espírito Santo, através de Tiago, ele diz que nenhum ser humano consegue o quê? Domar a língua. Quem já montou em cavalo bravo aqui? Em touro, boi, vaca, cachorro, sei lá. Quem aqui já caiu do cavalo? Quem já pois é. A língua, ela é como um cavalo bravo. Meu avô tinha fazenda, já comentei com vocês. E ele tinha uns cavalinhos lá que era difícil. Era muito complicado. Tinha cavalo que não deixava a gente, os netos, nem subir, nem chegar perto. Só os adultos, tios, que podiam. A Bíblia está dizendo que a língua não se pode, ela não é domada pelo ser humano. Mas então quem pode domar a nossa língua? Só o Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem como. Se não for o Espírito de Deus, olha o que a língua produz. Alguns que falam como que vai lá no íntimo, penetra, machuca. Mas a língua dos sábios, o que ela gera? Saúde. Diga comigo aí, a morte e a vida estão no poder de quê? Olha o que Deus fala para a gente. Você ou eu, viver ou morrer, depende mais da nossa língua do que de Deus. Porque pelas suas palavras será justificado, pelas suas palavras será condenado. E aquele que a ama comerá do seu fruto, resultado. O 21, 23, leia para mim vocês aí. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Olha que interessante. Pastor, eu ando tão assim, oprimido, deprimido, minha morocochô para baixo. Então dá uma olhadinha o que você anda falando. Então, gente, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Então vou fazer uma pergunta. Quem aqui já recebeu unção no alto da cabeça? Quem já recebeu unção nas mãos? Quem já recebeu unção nos pés? Agora abaixa a mão. Quem já recebeu unção na língua? Na língua. Levanta a mão bem alto, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui ninguém, 7, 8, 9, 10 pessoas. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, a primeira evidência qual é? Falar em língua. Então, querido, pega a tua língua, puxa ela, fala assim: Deus, vou ungir minha língua. O salmista Davi, o rei Davi, disse assim: Senhor, põe um guarda à minha boca para eu não pecar contra ti. Sabe o que ele está pedindo? Que Deus manda um anjo, e quando ele for falar bobagem, o anjo vem cá. Davi pediu para Deus colocar um anjo na porta da boca dele, para que quando ele fosse falar, o anjo impedisse. Porque ele entendeu que a língua não pode ser domada. Então, consagrar minha língua a Deus. Fala aí. Consagrar a minha língua a Deus. Número 2. Falar na hora certa. Qual que é a hora certa de falar? Você já viu aquela pessoa que ela é tão desenchavida? Sabe o que é desenchavida? Desabrida? Quem sabe fazer pudim? Quem já colocou pudim? Quando colocou e fez assim...
Isso é desabrigo. Aí a pessoa vai se vir, pastor, você não repara não, que o pudim não deu certo. Tem gente, irmãos, que ela fala a coisa certa, mas na hora errada. Saber falar na hora certa. O rei Davi estava trazendo a arca para Jerusalém, ele tirou suas vestes reais e vestiu-se como uma pessoa comum do povo, um plebeu. E ele vem dançando, ele vem pulando. Na janela do palácio estava quem? Mical, ela. Mical Zamal. E ela olhando para o rei. Irmão, Davi chegou cansado. E ela, precisava o rei se despir diante. E começou, né, a falar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca fale as coisas para um homem cansado. Se a sua mulher está perto de você, fala para ela, quando eu estiver cansado, você, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, você não me fala nada. O Davi ficou tão indignado, que ele falou assim, olha, perante Deus que me escolheu, a mim do que teu pai. E nunca mais teve relação sexual com ela. Ela morreu sem ter um marido. O que ela falou na hora errada. Irmão, o Davi, quando chegou no palácio, ela tinha que ficar caladinha e falar assim, amor, eu preparei na nossa banheira, a água está quentinha, um banho. Eu coloquei flores para você. Eu vou te fazer uma massagem nas tuas pernas, que a batata da sua perna vai virar um purê. Davi, é hoje! Aconteceu isso? Não. Porque a língua ninguém. 3, falar. Vamos lá, vai. Me ajuda aí. Quem é a pessoa certa? Então diga aí, a pessoa que eu confio. Então vou perguntar de novo, quem é a pessoa certa? A pessoa que eu confio. Quanto tempo demora para você confiar numa pessoa? A minha mãe diz que tem que primeiro comer um saco de feijão com ela. Existem pessoas que eles entregam a sua vida assim para qualquer um de uma forma muito rápida. Não é assim que as coisas funcionam. Existem coisas que tem que ser entre nós e Deus. Existem coisas que é entre o marido e a esposa e o marido. E existem coisas que tem que ser entre nós e autoridades que nós confiamos. Meu discipulador, meu líder, meu pastor. Eu tenho que saber escolher quem é a pessoa certa. Ai, eu falei aquilo para o fulano, mas o fulano contou para todo mundo. Eu tenho que saber falar para a pessoa. Irmão, isso é um segredo. Por quê? Vamos pegar Deus. Deus conta tudo para todo mundo? Não, o segredo do Senhor é para aqueles que o tem. Até Deus escolhe pessoas para falar as coisas. Quem disse isso não sou eu, é a Bíblia. Então cuidado. Não sai contando a sua vida para todo mundo, não. Não é assim que as coisas funcionam. E dentro do discipulado, gente, isso é imprescindível, isso não pode ser esquecido. Alguém contou alguma coisa para você, fecha a tua boca. Não abre a tua boca. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor. Cadê o Davi? O Davi. Vou pegar o Davi. Pai, pelo amor de Deus. Então, vamos supor que você está discipulando Davi, é meu filho. Aí o Davi fez uma besteira. Você é o discipulador dele. Ele não matou ninguém, não assassinou ninguém, não esfaqueou ninguém. Ele roubou chocolate no mercado.
botou dentro da calça, aquelas calças do restart, desculpa. Então, aí ele roubou o chocolate. Aí ele foi no encontro com Deus. Aí lá no encontro com Deus dele, eu roubei aquele chocolate de Deus. Perdão. Aí ele chegou para o discipulador dele e contou. Aqui está o discipulador dele. Quem é o pai dele? É o pastor da igreja. Amém? Amém. Aí você fica doidinho, a sua língua começa. Assim, não cabe dentro da boca, eu preciso contar com o pastor. Ou para a pastora, né? Porque a língua ninguém pode domar. Aí como foi o discipulado na segunda-feira, você acha que até encontrar com o pastor na célula não vai demorar muito tempo, ou encontrar comigo no sábado, na sexta ou domingo? Então se na segunda você já liga para o pastor, preciso falar, isso é muito grave. Olha, pastor, eu já vou falar, aconteceu isso. Aí o Davi chega em casa. Quando o Davi chega em casa, o cinto já está na mão. Fala, Davi, vamos para o quartinho de oração. Nós vamos repreender o demônio. Ele vai sair agora. Eu estou brincando com você, mas para você entender. Você acha que você deve fazer isso? Por quê? Quando se trata de uma coisa mais grave, crime, uma coisa, o seu discípulo chegou e contou para você, você tem que falar, olha, tudo bem, Deus pode perdoar, você pode, mas você tem uma dívida com a justiça do homem. Mas eu vou ser preso. Fica tranquilo, nós vamos te visitar na cadeia e vamos levar a Santa Ceia para você. Não se preocupe. Eu vou ter que passar isso para a minha liderança. Mas eu não permito. Então não posso te discipular mais. Porque eu não posso ser conivente com esse crime que você cometeu. Quantos estão me entendendo? Amém. Então eu preciso, para ser discipulado, eu preciso confiar na pessoa. Irmãos, eu vou fazer amanhã 44 anos, mas todos nós fomos jovens, nós fizemos muita besteira. Quando eu era garoto, às vezes tinha umas aulas chatas que eu não gostava. Tinha uma escola chamada IETC lá em São Paulo. Eu odiava aquela escola e odiava os professores. Eles eram muito chatos e muito exigentes. Então, às vezes, no intervalo de uma aula, o que a gente fazia? Pegava a bolsa e a gente matava a aula. Era uma delícia sair correndo, bater o pé no portão e cair do outro lado em pé, parecia ninja, Bruce Lee. Ia para a praça, comprava um sorvete e ia lambendo o sorvete até em casa. Quem nunca matou a aula que manifeste agora? Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra em mim. Né, Marco? Aí nós nos tornamos pais. E como pais, nós nos tornamos, principalmente quando você tem o ministério de liderança na igreja, você é muito cobrado e muito exigido. Quem é líder tem que entender o seguinte: teus filhos, irmão, eles vão fazer de tudo para esconder as coisas de você. Mas tem um problema, principalmente quem é líder e tem ministério. Quando eles escondem, Deus revela. Isso é uma maravilha, irmão. Eles escondem, Deus revela. Ele fala, mas rapaz, não tem como esconder coisa do meu pai. Pode, não, mas já escondi e não descobriu, fica tranquilo. Ele sabe, ele só não quis te bater ainda. Ele está tendo graça. Então eu preciso saber falar as coisas para a pessoa certa. E essa pessoa, ela tem que guardar aquilo com ela e aconselhar. Agora, se ela não souber,
Se ela não souber como aconselhar, ela fala com o seu líder. Ó, tem um discípulo meu, não identifica quem é, amém? Tem um discípulo meu, que é muito chegado do pastor. Ó o Dani, né? Então tem um discípulo lá que eu estou com problema assim, o que eu faço? Aí ele vai te ajudar. Por quê? Para você ajudar a pessoa e não expor ela ainda. Então qual que é o segredo? Domar a língua, falar na hora certa e falar... Amém. Ah, tem um videozinho aí, Tiago? Põe lá para mim, por favor. Eu quero que você preste atenção nesse videozinho, que eu vou te fazer uma pergunta. Aí, se eu peguei do YouTube, alguém escreveu lá assim, gente, essa mulher está possuída. Tá. Como é que uma pessoa consegue tocar assim? Eu estava conversando uma vez com um professor, e ele falou assim, um dos melhores contrabaixistas do Brasil é o fulano de tal. Ele disse assim, ele treina e ele ensaia de 6 a 8 horas por dia. Jesus disse algo interessante para a gente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas e faz o quê? Pratica. Prática, 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 prática. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre. Então nós aprendemos aqui que nesse texto, Jesus é a nossa rocha. Amém? Não, não é amém. Isso chama-se falsa interpretação. Vamos ler bem devagarzinho? Me ajuda aí, vamos lá. De novo. Outra vez. E faz o quê? Então para. Ponto número 1. A pessoa ouve. Entende. Ponto número 2. O que é prática? Fazer aquilo que ouviu. Fazer aquilo que ouviu. Praticar aquilo que ouviu. Quando você ouve a palavra e você passa a praticar a palavra, o que acontece? Jesus compara a mim e a você como um homem prudente. O que é um homem prudente? Prudência significa ver o mal e se desviar. Quer ver um exemplo fácil? O motorista está aí na estrada, tem um vulcão lá, tem uma panela daquela de fazer sopa em escola. Um buraco. Você vê, sai e tal e vai. Você viu o mal e você se desviou. Isso é prudência. Por quê? Porque você já está tão bom na direção, você já dirige há tanto tempo que você sabe o que fazer. A Bíblia está dizendo para nós que se nós ouvirmos a palavra de Deus, eu ouvi uma mensagem sobre perdão, então o que eu tenho que fazer? Perdoar. Eu ouvi uma mensagem sobre batismo, e eu não sou batizado, o que eu tenho que fazer? Tenho que batizar. Eu ouvi uma mensagem disso, o que eu tenho que fazer? Fazer que eu vou aprender. E eu vou praticando isso. Eu vou me tornando uma pessoa prudente. Eu já vou conseguir ter visão. Oh, peraí, isso aí não é de Deus, não. Aí Jesus disse assim, que a chuva, as tempestades da vida, elas vão vir contra você. Vem sobre todos. Tanto o cristão de 20 anos, quanto o ateu. A tempestade vem. A diferença é que a sua casa espiritual, sua verdadeira pessoa, o seu espírito,
ele está edificado sobre uma rocha. Que rocha é essa? Ouvir e praticar. Então a sua fé, ela torna-se uma fé inabalável. Aquilo não quebra você. Às vezes a gente escuta assim, né? Poxa, você viu falar do fulano de tal, se desviou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Uma bobeira, um assunto bobo. A pessoa vira as costas para o evangelho. Quer dizer, o rio veio, a tempestade, o vento soprou e a casa foi para o chão. Aquele que tem os meus e os guarda, esse é o quê? Que me ama e será amado meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, o que vai fazer? Guardar a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele, faremos nele morada. Então qual que é o segredo aqui? Primeiro, vamos lá. Qual que é o... Vamos lá. Receber. O que significa isso? Olha para mim. Eu ouvi essa mensagem, mas eu não concordo. Recebeu a palavra? Não adianta. Então é receber a palavra. Segundo, praticar a palavra, ouvir. Poxa, o pastor falou isso, falou aquilo, ouviu uma mensagem, eu tenho que fazer isso. Eu vou praticar, Deus vai me ajudar. Ainda que eu não tenha força, tenha dificuldade, mas em nome de Jesus eu vou praticar. Terceiro, guardar a palavra e ouvir. O que significa isso? Não se esquecer. Porque, infelizmente, eu sou brasileiro, mas brasileiro tem a memória curta. Ele esquece rapidinho das coisas. Você ouviu? Fala para o Espírito Santo, não deixa o capeta roubar essa semente do meu coração, não. Não deixa o diabo roubar essa palavra. Eu não posso esquecer disso. Quando eu enfrentar uma situação adversa, uma tempestade, um problema, o Espírito Santo traz à minha memória essa palavra. Eu não posso esquecer. Eu tenho que guardar isso no meu coração. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Ali nós temos duas irmãs. Nós tiramos uma foto delas. E está escrito lá em cima, o discipulado. E cuidado com a irmã Albertina, aquela fofoqueira. Cá entre nós, ela só abre a boca para falar mal dos outros. É diferente de mim, que só quero o seu bem, minha querida. Que chá abençoado. Bom, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma, fala aí. O que Deus odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Agora leia lá. De novo, todo mundo. Do que semeia contendas entre irmãos. Mais alto. Do que semeia contendas entre irmãos. O que é contenda? Eu olho para o Luiz Carlos e falo assim: Luiz Carlos, está conversando com o Rodrigo hoje, cara, tá falando de você, que você tá careca. É quando você coloca um irmão contra o outro. Pode ler lá no dicionário. Abominação. Deus abomina isso. O que é abominação? Vamos lá, me ajuda aí. A ato efeito é um sentimento misto de quê? Desprezo, ódio e horror. É uma coisa que desperta esse sentimento. Número 4. O que seria repulsivo para você? O que você acha? Delícia? Quantos de vocês têm coragem de comer esse gusanito? Ah? Ai, que gostoso, pastor. Ou então a cena de amor.
A baba do um grudado no outro, assim. Olha que coisa linda. Então, os irmãos solteiros, não se desespere. Há esperança para você. É mais ou menos assim. Vamos ver o que é a abominação. Você comeu... como é que chama, que eu falei hoje de manhã, que o carioca come muito isso? Dobradinho. Quem sabe o que é dobradinho? Então você comeu a dobradinha, você entrou no ônibus, vai viajar, o ônibus está balançando. Você começa a passar mal. Aí você pega a sacolinha que está lá e vomita. E você guarda e fala, já tem lanche para mais tarde. Não posso perder a dobradinha que a vovó fez. Aí mais tarde você abre, pega a colherzinha e come. Você quer? Oferece para o vizinho. É nojento? É nojento? Então eu vou te dizer, a abominação é algo que Deus não engole. Repete aí. A abominação é algo que Deus não engole. Todo mundo. A abominação é algo que Deus não engole. Então Deus não aceita isso. Para ele é nojento, é repulsivo. Ele tem ódio e horror disso. Então qual que é o segredo aqui que Deus nos dá? Primeiro, nunca semear. Vamos acrescentar algo, família, trabalho, escola. Porque se um dia houver um desentendimento entre você e aquela pessoa, que você contou algo, ela vai te dedurar, meu irmão. Pode ter certeza. Por isso que eu disse, tem que ter cuidado com quem você fala as coisas. Cuidado. 2, não reclamar injustiças para irmãos. O pastor me humilhou. Você sempre vai encontrar alguém que é do contra. Em qualquer área da vida. Sempre você vai encontrar alguém que não vai concordar. Isso é normal. Pode pegar. Na Bíblia, em qualquer lugar do mundo, em qualquer área, em qualquer profissão, sempre vai ter alguém. Não reclame as injustiças. Você foi injustiçado? Fui. Fala com Deus, fala com o seu discipulador, coloca no altar. Terceiro, o que é murmurar? É aquela pessoa que às vezes, ela até faz algo que você pediu, mas ela faz que nem aquele Zé Buscapé. Quem lembra do desenho do Zé Buscapé? Ele falava um monte de coisa e você não entendia nada. Então tem pessoa que é filho, marido, esposa, está fazendo as coisas. O que foi que você está falando? Não é nada não! Desgraça, vou matar. A pessoa fica murmurando, falando com ela, com Deus, ou com o capeta, sei lá com quem ela está falando. Não faz isso não. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Vai ser mal para você. Posso ouvir aí um amém? Amém. Isso aqui nós não vamos falar muito hoje. Meia hora já estourou ali. Mas eu quero só dar uma pincelada sobre dons espirituais. Existem 3 coisas que nós vamos retomar daqui a alguns dias. Unção, dons espirituais e dons ministeriais. Eu vou falar depois a respeito disso, tá? O Paulo, ou seja, o Espírito Santo através do Paulo diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Paulo está nos dando aqui uma revelação. A manifestação do Espírito Santo, ela é dada a cada um para aquilo que for útil. Então tem um segredo aqui. Se você gosta de ir ao hospital, os dons espirituais que vão manifestar na sua vida podem ser dons da fé, dons de curar, enfim, vai ser útil para você no hospital. Mas se você tem um coração de conselheiro, de sentar e ouvir a pessoa, é outro tipo de dom, palavra de sabedoria, de conhecimento, enfim. A Bíblia diz assim, procurai com zelo os melhores dons. Ah, existe um dom melhor que o outro? Para a situação. Então vou repetir, se eu estou no hospital,
e aquela pessoa está doente, está a um passo da morte, irmão, eu não preciso ali de uma visão, de uma profecia, a não ser que isso vai trazer cura para ela, mas eu preciso ali da manifestação de um milagre. Quantos estão me entendendo? Então, para o momento, esse seria o quê? O melhor dom. A gente vai retomar isso nas próximas semanas, nos próximos meses, não sei quando ver Deus aí nos dá. Aí Paulo fala sobre um caminho mais excelente, que é o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. Então, qual que é o segredo aqui que nós vamos estudar depois? Primeiro, eu preciso aprender sobre os dons, que eu não posso ser ignorante, a manifestação deles. Segundo, eu preciso procurar os melhores dons para o meu chamado, meu ministério. Eu não tenho que ter inveja do irmão, ou raiva de Deus, que tem gente que não fala, mas a pessoa fica chateada com Deus. Por que o fulano tem aquele dom e eu não tenho? Tem gente assim. Eu preciso receber o melhor dom para o meu ministério. Esse dom eu não quero, mas se Deus está querendo te dar e vai ser útil para você, não rejeite. Receba isso com alegria. Amém? Amém. Isso a gente vai falar depois em nome de Jesus.